essa sinuca de bico que a CBF vai viver. Já está vivendo. Porque, assim, todos os nomes que estão sendo ventilados aí, a grande maioria só vai estar disponível daqui a um tempo. A gente vai falar muito de Mundial de Clubes, por exemplo. Se a intenção for o Ancelotti, se a intenção for o Jorge Jesus, se a intenção for o Abel Ferreira, se a intenção for o Felipe Luiz. Tem o Mundial de Clubes em junho, julho. E a próxima data FIFA é no início de junho. Ir com quem para essa data em junho? Porque o nome natural interino seria o do Ramon. E o Ramon, cara, depois daquela outra passagem, eu acho que o Edinaldo não vai ter como colocar o Ramon. Outro dia, inclusive, a seleção dirigida pelo Ramon tomou 6 da Argentina. Depois acabou ficando com o título lá no Sul-Americano, mas tomou meia dúzia. Eu já falei aqui ontem e repito. Eu não teria pressa agora. Até porque a gente tem 3 datas FIFA até a Copa do Mundo. Não vai dar tempo de fazer muito milagre, cara. Não vai. Então, eu esperaria para ir na tacada certa. Mas você precisa ter alguém para comandar o time. E aí você contrata um outro interino, de novo, porque o Diniz... A passagem do Diniz é um negócio inexplicável pela seleção brasileira. É uma das explicações que o Edinaldo precisa trazer pra gente. Uma de várias. Então, o Monique Danello, é uma situação que a CBF vai viver se resolver demitir o Dorival. É uma situação delicada, porque vai precisar ter um técnico em junho. E se não demitir, também é uma loucura você segurar o Dorival só pra cumprir tabela até junho. É uma sacanagem profissional com ele, é uma sacanagem, sabe, que eu não sei nem se ele vai se sujeitar a isso, né? Saber que vai ser demitido em junho e ficar aí só pra ocupar o espaço. Então, o Monique, o que você disse pra gente nesse momento? Então, André, tá confirmada essa reunião na sexta-feira, amanhã, né? É uma reunião entre Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, e o Dorival Júnior com o Edinaldo. Não sei se seria do desejo do Edinaldo demitir também o Rodrigo, mas pelo que eu conheço do ambiente, né, das relações, eu acho que se essa comissão for demitida, o Rodrigo vai sair junto com eles. Eu tenho essa sensação. O que eu tenho de informação é o seguinte: o Edinaldo já sofria algum tipo de pressão dos seus pares ali, dos dirigentes da CBF, por conta do desempenho da seleção. Em termos de resultado, o Brasil até conseguiu melhorar os resultados, mas em termos de desempenho, não. Então, essa pressão ela já existia. E aí, o resultado contra a Colômbia, ele ameniza um pouco as coisas, e até por tudo isso que você falou, né? Temos uma data FIFA em junho, os nomes que poderiam ser nomes preferidos e desejados para a Copa, praticamente todos estão envolvidos com o Super Mundial de Clubes, então não conseguiriam estar disponíveis para junho. E aí, como a coisa meio que acalmou com a vitória diante da Colômbia e um resultado contra a Argentina, né? Qualquer um seria aceitável, porque é um clássico, qualquer um, eu digo, vitória, derrota, empate, né? Não o resultado da forma como foi, da forma como o Brasil se comportou no Monumental. Então, as coisas estavam mais ou menos caminhando para isso, né? Para não ser um momento final do Dorival ali, essa data FIFA. Só que o que aconteceu na Argentina, a gente viu, né? Hum, Foi um Brasil completamente entregue, um Brasil que não conseguiu apresentar nada no jogo, totalmente dominado pela Argentina. A Argentina sequer fez esforço para jogar, né? Quando eles fazem o 2-0, claramente eles dão uma aliviada ali. E aí essa pressão voltou com tudo e eu posso dizer que voltou no nível máximo. Acho que hoje é o nível máximo de pressão
que o Dorival já alcançou. Ele mesmo admitiu isso na entrevista coletiva. E agora essa conversa marcada na sexta-feira. O que acontece, André? O cenário é exatamente esse que você já vinha descrevendo. O nome que continua sendo preferido é o do Carlo Ancelotti, que, embora tenha contrato com o Real Madrid, já deu indícios que no fim dessa temporada pode ser que saia, só que o fim da temporada é no dia 13 de julho, quando termina o Super Mundial de Clubes. E o Brasil ainda tem essa data FIFA de junho, e o Brasil não está classificado para a Copa do Mundo. Então, fazer uma troca agora, quem seria o interino? Ramon Menezes? Que não, né? E aí, quem viria para o lugar? Quem aceitaria, quem se sujeitaria a vir só para comandar nessa data FIFA de junho? A repetir o erro que fez com o Fernando Diniz? Então, esse é o grande dilema que vive a CBF nesse momento. Outro nome, por vezes, falado nos bastidores, o do Jorge Jesus, que hoje eu já sei, já não sei se seria nem tão fácil por conta dessa relação Neymar, mas ele também vai jogar o Super Mundial de Clubes. E o nome do Felipe Luiz, que eu acho que vem mais do clamor popular do que, de fato, já ser um nome que está ali em pauta, em observação. O que eu tenho de informação é que internamente no Flamengo, o Flamengo acredita que dar esse passo agora não seria a melhor decisão no plano de carreira do Felipe. E a gente sabe que o Felipe é um cara muito inteligente, assim, que tem uma visão muito lúcida sobre as coisas. Então, assim, não teve convite para o Felipe, não teve sequer nenhuma conversa, nem do Flamengo com o Felipe, nem nada, não tem nada. Mas as pessoas têm um feeling internamente no Flamengo de que o Felipe não aceitaria. Mas, como eu disse, o nome preferido é o do Carlo Ancelotti. Essa novelinha, ela tá ali, essa nuvem tá pairando ali o tempo inteiro. Só que o Ancelotti tem compromisso até o dia 13 de julho. Então, isso aí é um grande dilema. Se o Brasil tivesse classificado para a Copa já, talvez seria mais fácil ir nessa data FIFA de junho que fosse com o Ramon, entendeu? Só que o Brasil não está classificado para a Copa. Vai ter um jogo duro em Quito contra o Equador. E, na teoria, contra o Paraguai em casa seria o jogo para vencer, mas como que a gente vai cravar nesse momento, vendo que a gente viu em Buenos Aires que o Brasil vence alguém, né? Então, é um panorama bem confuso, complexo, complicado, e aí a gente fica numa incógnita dessa conversa de amanhã. A gente não sabe se vai demitir, se vai continuar, o que que vai acontecer. Ô, Monique, para você poder descansar, se recuperar, eu quero em uma palavra, se você quiser. O seu feeling de repórter que cobre a seleção brasileira há alguns anos. Dorival será demitido amanhã pelo Edinaldo? Sim ou não? Eu acho que eu tô mais para não do que para sim. É Mas mesmo? é um, é um ponto de interrogação. É um ponto de interrogação. Porque, assim, antes do jogo, estava 100% para não. Então, eu acho que o cenário de antes do jogo, ele permanece, André. Não tem quem treinar a seleção em junho. Esse cenário permanece. Só que foi Uhum. adicionado a esse cenário um nível de pressão estratosférico, porque o Brasil foi humilhado pela Argentina. Então, eu fico ali no meio da balança de e agora, né? Qual o lado da balança que vai pesar mais na conversa? Mas o cenário de antes do jogo era 100% não. E aí tem um negócio que ainda prejudica a CBF, né? Porque a CBF se sujeitou a aceitar já há bastante tempo, não é de agora, há bastante tempo, se sujeitou a aceitar cada treinador trazendo a sua comissão técnica, trazendo, nos casos recentes aí, o seu filho, mesmo que não tenha trajetória, nem grandes passagens, nem que não tenha uma, sabe, um grande currículo, mas se sujeitou, inclusive, para poder acomodar o filho do Tite, o outro treinador, antes do Dorival. Mudou o estatuto da CBF, que não permitia a contratação de parentes próximos e tal. Tinha lá um compliance, lá um detalhezinho lá que mudaram. E aí a seleção não tem uma comissão técnica que você possa falar, ó, esse aqui é um assistente da comissão técnica, esse cara vai assumir. O nome automático seria o da seleção inferior, que é o Ramon, que já teve essa passagem e, pô, acho que esse pepino não vai sobrar de novo pro Ramon, que teve um Até porque o desempenho Ramon não ia muito ficar ruim. nem na sub-20, né? Foi um Pois é. problema que foi sendo empurrado ali, que eu não sei, até hoje eu não sei porque que ainda
Não se Pois chegou. é. Na verdade, eu sei, né? O Ramon, o presidente já tinha tomado a decisão de demiti-lo após o ciclo olímpico ali. E aí, o que aconteceu foi que estava mudando a comissão técnica e ia chegar um novo coordenador de seleções, que era o Rodrigo. E aí, naquele momento, ficou um gapzinho que o presidente entendeu que o Rodrigo acabou de chegar, eu vou demitir o Ramon, sendo que o Rodrigo não teve nem a oportunidade de conhecer os profissionais que estão aqui, de entender como é o trabalho dos profissionais, então vou deixar o Rodrigo conhecer para poder fazer, e nessa aí a seleção entrou numa maluquice, numa loucura, que é o que a gente está vivendo, e aí acabou que a energia está toda nisso aqui, e isso aqui foi ficando. Aí o Brasil acabou classificando, né, no Sul-Americano, mas depois de tomar um 6 para a Argentina. Então foi meio que ficando ali no cantinho, porque aqui está um problemão tão grande que não tem como olhar para isso aqui agora. Mas fato é isso, assim, a comissão é uma comissão montada pelo Dorival, né? O Tafarel é um cara que já esteve antes, né? Mas ele é fixo dessa comissão também. Então, Tem alguns analistas de a comissão técnica que fica aí, de preparador de goleiros, médico e tal, essa parte sim. Mas de sim, assistente direto do treinador, cada não, um tá tá todo fazendo o mundo do seu. Dorival. Foi todo mundo que veio do São Paulo com o Dorival, o Tá, Lucas, filho dele, o Pedro Sotero. E aí tem outras pessoas que a gente não sabe como vão funcionar, por exemplo, isso, né? O Rodrigo veio, ele trouxe o Cícero do Palmeiras para trabalhar com ele. E aí o Dorival indicou o Juan, né? Rodrigo e Dorival indicaram o Juan para fazer uma outra função ali na comissão, que era um cara que eles já conheciam de Flamengo. Eu não sei como ficariam essas pessoas, né? Mas eu acredito que se o Rodrigo sair junto, vai sair todo mundo. Acho que é assim que vai funcionar. Tem alguns analistas de desempenho que são da CBF, que estão na comissão, mas que já eram da era Tite. Essas pessoas acredito que continuem, mas o grosso é. mesmo da comissão vai todo mundo embora se for essa decisão da CBF. Vamos aguardar amanhã essa reunião, então. Ô, Monique, bom descanso para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu sacrifício aqui. E parabéns pelo trabalho mais uma vez, Moniquinha. Boa recuperação aí, tá? Obrigada, obrigada. Na segunda, quem sabe a gente está junto aqui de novo. Vamos ver o que vai rolar aí nessa sexta-feira e nesse fim de semana. Se entraremos numa nova novela ou se a novela vai dar uma pausa aí para a gente respirar. Mas aí, segunda, a gente se encontra aqui. Beijo, Monique. Obrigado. Beijo. Monique Danello recebendo os aplausos aqui do nosso chat. Trabalho brilhante mais uma vez da Moniquinha. Eu não vou ficar aqui passando nome por nome, porque já falamos disso ontem e acho que já foi martelado, né? Existe um interesse no Ancelotti, existe um interesse em nomes alternativos, de repente o Jorge Jesus, de repente o. Eu acho, cara, que o Edinaldo vai acabar cedendo essa vaga de técnico da seleção brasileira para o clamor popular. Ele vai se proteger, como quase todos eles fazem, e o Dorival vai cair, porque não tem condição, e ele vai contratar um desses nomes aí. Não sei se vai ser o Ancelotti, não sei se vai ser o Felipe Luiz, não sei se vai ser não sei. Mas de uma coisa a gente não pode abrir mão. Tem que ser alguém bom. Bom. Tem que ser alguém que tenha respaldo, sabe? De trabalhos bem feitos, ou, no caso do Felipe Luiz, de uma grande promessa. E o caso específico do Felipe Luiz teria que ser algo do tipo: você vai ser o técnico da próxima Copa, da outra, mas já vai assumir agora. Meio que o que a gente conseguir nessa próxima Copa agora é lucro. Então, agora, eu nem sei se o Felipe Luiz quer. Analisando friamente, não seria, né? Uma trajetória de carreira, um plano de carreira normal e natural. Ele ainda tem que viver muita coisa.
no futebol antes de assumir a seleção. Mas não sei, velho. Não sei o que vai passar na cabeça do Edinaldo. Mas eu só queria deixar um recado. A história do Jorge Jesus, eu vi muita gente escrevendo sobre isso, opinando sobre isso. O Jorge Jesus não era o meu predileto, nunca foi o meu predileto para assumir a seleção brasileira. Eu aceito o Jorge Jesus fácil hoje. Fácil. Talvez seria o segundo telefonema que eu daria se fosse técnico se eu fosse presidente da CBF. Acho que é um cara que pode dar conta do recado. Não é ser campeão mundial, porque aí é uma outra história, mas um cara que pode melhorar a seleção brasileira. Mas vi muita gente colocar um asterisco no nome do Jorge Jesus por conta da briga com o Neymar. O próprio Jorge Jesus revelou, naquela entrevista ao Canal 11 de Portugal, que o Neymar saiu chateado com ele lá do Al Hilal. E tem muita gente muito bem informada que diz que esse seria um empecilho, que seria um problema a contratação do Jorge Jesus por conta do Neymar. Edinaldo, se você deixar de contratar o Jorge Jesus por essa razão, você vai estar assinando um atestado de incompetência, velho. Nós estamos nessa de seleção brasileira, nesse jeito seleção brasileira de ser, já há algum tempo e sem ganhar nada. Se o Neymar tem problema com o Jorge Jesus, ou qualquer jogador que seja, mas o Neymar a gente sabe que se o Neymar estiver de pé, ele vai ser convocado, por qualquer técnico, né? Qualquer técnico aqui vai convocar o Neymar se ele estiver de pé. E aí o Jorge Jesus, que é o cara que de repente não vai convocar, porque o Jorge Jesus falou que ele não tinha condição de treinar lá na Arábia Saudita. Então, se você não quiser trazer ele, porque de repente não vai mais ser a seleção do Neymar, você vai errar feio. Feio. Se o cara é competente, se o cara conhece o futebol brasileiro, se o cara, enfim, se esse for o nome que vocês entenderem aí, que é o nome correto para assumir a seleção brasileira, contratem. Não vai ficar nessa de que, o Neymar teve problema com ele. Desculpa, problema do Neymar. Problema dele. Uai, teve problema, se vira aí, irmão. Joga a bola primeiro pra ser convocado com merecimento e depois senta numa sala com ele lá e resolve seu problema com ele. Acabou.